Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Desejo que a paz do Senhor esteja guardando o seu coração. Amém? Vamos ao nosso 2 dedos de prosa? Essa semana, então, eu quero dar continuidade destes dias, se Deus quiser, no nosso 2 dedos de prosa, falando agora sobre o cumprimento das promessas de Deus que nós vimos anteriormente. Na semana anterior, nós vimos numa sequência todas as grandes e maravilhosas promessas que Deus fez a nós. Eu quero te levar a um texto que deve, portanto, permear toda essa nossa conversa dessa semana. O texto da Palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Nele quem? Em Cristo. Nós vamos agora caminhar essa semana, se Deus quiser, olhando para essa pessoa, esse ser inigualável, maravilhoso, que é Cristo. E nós vamos ver que em Cristo, tudo aquilo, todas aquelas promessas que nós vimos anteriormente, aquelas grandes e maravilhosas promessas do plano de Deus para o seu povo, tem em Jesus Cristo o sim, o amém, o assim é. E nós vamos ver então que nosso Deus fez essas grandiosas promessas e Ele está pronto e esteve pronto a cumpri-las e as está cumprindo em Cristo Jesus. Quando eu era muito jovem, menino ainda, eu me lembro de uma historinha e quero contá-la muito rápida, que marcou muito a minha vida e no meu relacionamento também com Deus. É a história de um menino que havia recebido a promessa do seu pai de que ele ganharia naquele dia, ao final do dia, quando seu pai retornasse do trabalho, uma bicicleta. Aquele menino amava muito o seu pai, por seu pai era muito amado, e seu pai lhe fez aquela promessa. Então ele passou todo aquele dia com muita alegria, porque ele sabia que ao final do dia ele iria ganhar uma bicicleta. Ele foi então, num determinado momento do dia, para a rua, encontrou com seus amiguinhos e começou a falar da sua bicicleta. E ele falava da sua bicicleta de tal forma que seus amiguinhos ficaram muito curiosos em saber da sua bicicleta. E quando ele foi para casa, os seus amiguinhos o seguiram. E chegando lá, com ar de deboche, viram que não havia bicicleta alguma. E começaram então a debochar dele, a falar dele. Ele disse: não, eu tenho uma bicicleta. E quando eles disseram: cadê? Mostra-nos a sua bicicleta. Ele disse: o meu pai me prometeu que hoje, ao final do dia, eu vou ganhar a minha bicicleta. E eu quero que vocês saibam que quando meu pai promete, ele cumpre. Então eu tenho uma bicicleta. E ao final do dia, para a felicidade daquele garoto, o pai chegava então com a sua bicicleta, que ele pôde, no momento oportuno, mostrar para os seus amiguinhos que duvidavam daquele momento, daquela palavra, por não conhecerem o seu pai. E a resposta dele foi essa exatamente: meu pai falou, meu pai prometeu que ao final do dia, quando voltasse do trabalho, ele traria a minha bicicleta. Portanto, eu tenho uma bicicleta. Essa historinha marcou muito a minha vida quando eu era garoto, jovem ainda, menino. Até porque, quando eu ouvi essa história, eu logo a associei, e dou graças a Deus por isso, ao pai que tive, Antônio Bernardino Filho. Meu pai, um homem cristão, temente a Deus, e que me ensinou a temer a Deus, a amar a Jesus, exatamente por causa do seu testemunho. E eu queria destacar esse aspecto no relacionamento com meu pai, que marcou a minha vida e meu coração, e me fez entender a paternidade de Deus e toda a ação amorosa de Deus em Cristo Jesus, através do seu testemunho. Meu pai era um homem que procurava, ainda que com muitas limitações financeiras, quando prometia algo a nós, os seus filhos, cumpria e procurava cumprir o que estava prometendo.
e eu trago essa lembrança com muito preciosa para mim, trago como um tesouro essa lembrança de ter tido um pai que era um exemplo de pai, um exemplo de homem, um homem que nos ensinou a manter a nossa palavra, a honrar a nossa palavra. E eu aprendi a entender muito cedo, quando menino, a pessoa de Deus, a partir desse testemunho do meu pai. E é isso que nós vemos, exatamente em Deus. É desta forma que eu consigo enxergar a Deus, e eu queria dizer para você que a Bíblia nos leva a olhar para Deus a partir de Cristo Jesus, de como Jesus Cristo, que vai ser o cumprimento das promessas de Deus, trata a seu Pai e vive em relação a seu Pai. Por isso esse texto, guarde ele no seu coração, porque todas quantas promessas há de Deus, por isso que eu trabalhei com você todas aquelas promessas, uma a uma, no Velho Testamento, e agora nós vamos ver algumas outras no Novo Testamento. Todas as promessas que há de Deus. Há muita gente que fica falando de Deus, que Deus vai realizar isso ou vai realizar aquilo, coisas que Deus não prometeu. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu, mas eu quero dizer para você que Deus está completamente comprometido e cumpre e cumprirá todas as suas promessas. Portanto, um bom exercício cristão é nós estudarmos a palavra de Deus e vermos o que de fato Deus prometeu que faria, que estaria a fazer pelo seu povo, as coisas que Deus prometeu em relação ao ser humano, em relação à humanidade também. É isto que devemos fazer, nos apegar às promessas de Deus, porque todas elas têm o sim em Cristo Jesus, e Deus e Jesus já nos deu provas disso. E eu queria te lembrar, já caminhando para o final, naturalmente, nós vimos que essas promessas que Deus nos fez no Velho Testamento, vimos anteriormente naqueles vários 2 dedos de prosa, elas são tão grandes, não é verdade? Tão maravilhosas, não é verdade? Que somente Deus pode realizar o cumprimento de cada uma delas. E assim eu quero caminhar com você esta semana, mostrando que Deus, o Deus que cremos, o Deus que é triuno ou trino, Ele na pessoa do Filho, Ele vai vir a este mundo, Ele vai tornar-se carne, vai tomar a forma humana. Deus estará tomando a forma em Cristo Jesus, a pessoa do Filho. E esse Criador entrou na criação. E Ele, tendo entrado na criação, Ele ficou junto a nós. Ele age por nós. Ele opera a obra da nossa salvação. E Ele então traz a luz, Ele traz em cumprimento todas essas promessas que Deus nos tem feito. E Ele é aquele que tem sustentado essas promessas. Mas isso fica para as conversas posteriores. Basta nos lembrar isso. Nosso Deus, grandioso e maravilhoso, nos fez grandes promessas. Mas esse mesmo Deus é nosso Pai e Ele as cumpriu em Cristo Jesus. Mais uma vez, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Deus te abençoe, medite nestas coisas, ouça a palavra de Deus, não só com seus ouvidos, mas também com seu coração, misture tudo com fé e vamos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua casa. Amém.